com a certeza de que Ele está presente aqui mais uma vez nessa noite em cada coração também. Essa semana foi uma semana que nós bebemos e ainda vamos continuar bebendo desta fonte de água viva que é o Senhor Jesus. Desde domingo, cada noite, nós andamos por dois caminhos. Andamos pela janela 1040, uma região do mundo, Oriente Médio, Norte da África e também um pouquinho da Ásia, aonde nós temos missionários e histórias incríveis que nós vivenciamos aqui, e também um lugar onde o que nós temos na Bíblia aconteceu nessa região do mundo, na janela 1040. E é por isso que nós também caminhamos pelo texto bíblico, através de cada noite, um capítulo da Bíblia, uma história, dos capítulos 1 até o 7 de João, nós temos histórias incríveis de milagres e também histórias que se relacionam com águas. Não é por acaso, não é coincidência, mas todos os capítulos de João 1 até o capítulo 7, nós temos aí fatos incríveis que relacionam com água, e tudo isso para culminar amanhã no capítulo 7, quando Jesus, no final da grande festa, ele faz uma grande mensagem e um grande convite a todos nós. Nessa noite, nós chegamos ao capítulo 6 de João, e nós poderíamos chamar esse capítulo de águas desafiantes. Águas desafiantes. E como já foi dito há pouquinho, o texto de 3 João, verso 4, que nós repetimos ao longo da semana, que diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos andam na verdade. A maior alegria de Deus é ouvir que os seus filhos andam na verdade. Muitas coisas machucam o coração de Deus, muitas. Ele vai a 100.000 funerais todos os dias, por causa do pecado, tragédias, doenças e tantas coisas. Ele vê pessoas agredindo a outras, ele vê pessoas machucando outras, pessoas traindo outras, pessoas ferindo outras pessoas. Homens covardes que batem em mulheres, em crianças. Isso tudo machuca o coração de Deus. Mas quando Ele olha para essa igreja essa noite e vê você aqui adorando, cantando, orando, isso enche o coração de Deus de alegria. E esse texto fala exatamente isso, que você é a maior alegria de Deus, porque escolheu a Jesus e escolheu andar nos caminhos dele. Eu mostrei essa foto, imagina que essa semana, em algum momento, desse garotinho andando e espalhando esperança. O sorriso dele, a alegria dele, é a alegria de Deus. Esse garotinho, ele traduz esse texto bíblico na prática, vivenciando esta alegria grandiosa de Deus. Mas o texto dessa noite, ele é um texto que começa de um modo muito interessante. João capítulo 6, ele nos mostra uma parte muito bonita da história. Ele começa falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E nessa semana, algumas irmãs aqui na igreja multiplicaram não só pães, mas bolo, canjica, pão de queijo e suco, uma série de coisas todos os dias. Foi uma bênção. Mas a mensagem que nós olhamos no meio do capítulo 6 de João é uma mensagem desafiadora. É uma mensagem que, depois que eles começaram a perceber que Jesus
multiplicava pães, peixes, e não para algumas pessoas, mas para 5.000 homens, sem falar mulheres e crianças, e que ele curava as pessoas também, eles disseram: esse vai ser o nosso rei, vamos proclamar o rei. E no final aqui dessa primeira parte do capítulo 6, ali pelo verso 15, Jesus, quando percebeu o que eles queriam, ele simplesmente se retira e vai para a montanha orar, porque ele tinha um outro propósito, um outro plano. E então, os discípulos não encontraram Jesus, embarcaram no seu barco e foram para o outro lado do mar, em direção a Cafarnaum. Acontece que no meio da madrugada, eles enfrentaram uma tempestade, e não foi qualquer tempestade. O finalzinho do verso 19 de João 6 fala que eles ficaram possuídos de temor. Você já teve medo? Um medo a ponto de congelar o seu sangue, a sua alma? Os discípulos que conheciam aquele ambiente, o mar, a noite, as tempestades, eles tiveram muito medo, muito medo. O texto fala que eles ficaram possuídos de temor. E sabe que Jesus sabia que eles iam passar por isso, mas não evitou aquela crise. Ele permitiu que eles passassem por isso, porque mais para frente, eles iriam enfrentar uma crise ainda maior, quando Jesus seria morto, crucificado, e eles passariam um tempo sem Jesus. Eles iriam enfrentar uma crise, um medo ainda maior. Sabe que os problemas que você enfrenta, eles não podem ser encarados simplesmente com: por que, Senhor? Por que, meu Deus? Por que eu passo ou estou passando por isso? Eu perguntei muitas vezes isso para Deus: Senhor, por que isso? Por quê? Quando meu pai estava nessas últimas horas de vida, o último mês foi muito doloroso. Ele teve um câncer, um melanoma, e ele deitou e sofreu 30 dias demais. Falei: Senhor, por quê? Por que ele sofre tanto? Por que ele passa por isso? Um homem tão bom, sempre ajudou as pessoas, sempre pregou do amor de Deus, sempre levando a mensagem: por quê? Por quê? E depois de um tempo, Deus, com a sua paciência, Ele vai dizendo: filho, tem que mudar a pergunta. Para quê? Qual é a experiência que você vai se fortalecer depois deste desafio, depois deste problema, depois dessa crise? E então, de lá para cá, eu passei a perguntar para Deus: Senhor, o que é que eu tenho que aprender com isso? Qual é a lição? Qual é o ensinamento que o Senhor tem em meio às aflições? Porque as escolas de Deus são escolas de aflição. E é interessante que no outro dia, Jesus, ele chega no barco, acalma aquelas pessoas, os discípulos, diz: não temam, sou eu. E eles vão até o outro lado do mar, e no outro dia, aquela multidão que havia comido pães, comido peixe, sido curados, eles queriam procurar aonde está Jesus, aonde ele está. Aí eles souberam que ele atravessou para o outro lado, pegaram barcos, a multidão inteira e outros curiosos mais atravessam para o outro lado também. Acontece que no outro dia o sermão era diferente, era um sermão duro. E vejam só, os versos 26 e 27, Jesus começa a falar bem forte com eles. Ele fala assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo.
nesse contexto, Jesus queria ensinar uma grande lição para eles. Eu quero mostrar que existem coisas melhores do que simplesmente receber aí pães, peixes e milagres. Eu tenho uma esperança eterna para vocês. Acontece que a multidão não queria ouvir disso, e até hoje é assim. Pessoas procuram igrejas por interesses. Se aqui eu encontrar o que busco, aqui eu fico. E muitas igrejas por aí vendem o que as pessoas querem. Olha, se você vir aqui, você vai prosperar. Aqui tem curas, aqui tem recursos para a sua vida, aqui tem milagres. E as pessoas vão atrás de igrejas, porque estão buscando pão, peixe, milagres e dinheiro. E aqui a mensagem de Cristo foi dura. Ele falou: olha, eu tenho uma coisa melhor do que isso. O meu reino não é aqui nessa terra. Eu não estou prometendo aqui fortunas, mansões e riquezas aqui. Eu tenho um plano melhor, que é a vida eterna, é o céu. Só que as pessoas não aceitaram essas mensagens. E a Bíblia diz que todas foram embora. Não ficou nenhum, todos foram. E Jesus disse para os discípulos: vocês querem ir embora também? Não foi um sermão para chamar as pessoas para virem, para ficarem. Foi um sermão para as pessoas irem embora. Só fique quem está interessado realmente na verdade e na essência da palavra de Jesus e da vida eterna. Não só interesses nessa terra, como ele mesmo disse: vocês me procuraram por interesses nessa terra, não pela mensagem real e eterna. E depois ele começa a pregar sobre o pão da vida. Ele começa a falar: quem beber desta água que eu estou dando, nunca mais terá sede. Mas era o pão e a água espiritual. Eles não entenderam. Ficou só os 12 discípulos, todos foram embora. E ele perguntou para os 12: vocês querem ir embora também? Podem ir. Ele arriscou tudo, arriscou todo o seu plano. Mas aqui foi uma crise, um desafio, uma prova muito grande. E sabe que o plano de Deus é levar as suas famílias para o céu. Mas há um texto que diz que nós temos que lembrar que isso não vai ser sem passarmos por provas, aflições e desafios. E quando enfrentamos isso, no preparo para o céu, é para fazer uma coisa: é para tirar de nós toda a mancha de egoísmo. O texto chega a dizer: para limpar, purificar o caráter contaminado com a fétida mancha do egoísmo. Se tem algo que Deus não aceita, são pessoas egoístas, pessoas que vivem só para si. E é por isso que Ele quis mostrar para as pessoas que não é só o que elas querem simplesmente, mas que teria coisas melhores e eternas. E esse outro texto aqui, ele é incrível. Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastaria para remover a maioria das nossas dificuldades. 5 minutos resolveria brigas entre casais, se o eu fosse colocado de lado, se o orgulho fosse colocado de lado. 5 minutos bastaria para resolver problemas que a gente muitas vezes se envolve, cria. Mas se nós colocarmos de lado, em 5 minutos a gente resolve tudo. O pastor Bulhão disse que 99% dos nossos problemas tem a ver com o nosso caráter. E se a gente consegue pôr de lado, deixar Deus dirigir a nossa vida, e colocar de lado o orgulho e o egoísmo, 5 minutos, nós resolveríamos todos, ou a maioria dos problemas. Eu contei algumas histórias essa semana sobre os missionários, e essa aqui é uma das histórias que nós vivemos ano passado.
Essa família liderou a igreja lá no Egito, nos últimos 4 anos, e no meio do ano passado, exatamente no meio do ano passado, ela teve que deixar o trabalho no Egito, porque o Cleiton, esse pastor, ele teve um câncer há 2 anos atrás, e os médicos disseram lá nos Estados Unidos, onde ele trabalhava, e onde foi curado o câncer, que não teria mais problema, que ele poderia voltar e trabalhar lá no Egito, só que o câncer voltou na sua perna, e os médicos disseram: olha, é bom que você fique aqui perto, trabalhe aqui perto da gente, do hospital, e não fique mais no campo missionário para tratar a sua perna, porque tem risco de você perder sua perna. E ele então foi para os Estados Unidos, ele foi ser um pastor lá, e no começo desse ano, enquanto pastoreava e tratava o câncer na sua perna, num sábado ele pregou um sermão, e aqui está um sermão dele. Esse seria o sermão dentro do sermão dessa noite, o esboço do sermão dele: a bondade de Deus, a oração e a bondade de Deus. E ele começou dizendo o seguinte: os planos de Deus para a minha vida são sempre os melhores. E ele contou que não tinha planos de estar morando nos Estados Unidos, ele queria estar no Egito como missionário. Ele contou também que naquele ano, esse ano passado, ele se formou em PhD em teologia na nossa universidade lá na Andrews, nos Estados Unidos, e o sonho dele é que o seu pai assistisse à formatura, e o pai foi, a mãe também. O pai, um pastor aposentado, e quando estavam a caminho, essa universidade fica ali uns 150 quilômetros de Chicago, os pais desceram em Chicago, alugaram um carro, estavam indo em direção à universidade, eles pararam num posto de gasolina, o pai foi no banheiro, e demorou, a esposa perguntou se alguém pudesse lá entrar e olhar o que estava acontecendo, e quando essa pessoa volta desesperada, disse que ele estava caído no chão, dentro do banheiro, e o pai dele faleceu naquele dia, um dia antes da formatura de PhD na Andrews. Ele disse: eu queria muito que meu pai tivesse, muito, eu não sei porque eu passei por essa crise, esse sofrimento na minha formatura, mas uma coisa eu sei, ele disse, enquanto pregava, que os planos de Deus para a minha vida são sempre os melhores. Mensagem dura de pregar, mas ele que viveu estava ensinando isso. Então ele falou um segundo ponto do seu sermão, e leu os textos que estão aí: Deus sempre me dá o que eu preciso, não o que eu mereço. E ele contou da perna, ele disse: olha, eu estou aqui tratando a minha perna, esse câncer, mas Deus aqui sabe, Deus aqui sabe, se eu perder a perna, se eu perder a vida, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é o que eu mereço, mas uma coisa eu sei, diz ele: Deus sempre me dá o que eu preciso, não o que eu mereço. E ele terminou o sermão usando esses textos, dizendo que Deus não diz sempre sim, mas Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Eu fiquei pensando, essa mensagem, ele pregando em pé com as 2 pernas, tudo bem, o câncer ali sendo tratado, mas e se ele perder essa perna de verdade? Ele vai conseguir manter esse sermão? Deus sempre me dá o que eu preciso, não o que eu mereço? Algumas semanas depois, a médica disse: olha, não tem jeito, Cleiton, temos que cortar a sua perna, porque é mais seguro fazer isso do que correr o risco desse câncer se espalhar e você perder a própria vida. E aqui está a foto que ele postou, dando o primeiro passo com uma perna só. Ele mora em cima da igreja, onde ele é pastor nos Estados Unidos. Tem que subir 2 lances de escada, ele filmou subindo. Essa é a minha nova forma de subir escada. Aí está ele com a mãe e a esposa saindo do hospital, 2 filhos adolescentes. Eles se chocaram um pouquinho, como que vão jogar bola agora, pai, como vão brincar? Tudo com uma perna só. E aí está ele no pátio da igreja, que é o pátio da casa. Acontece que eles tiveram que cortar a perna bem na virilha. Não foi por aqui que daria para colocar facilmente uma prótese.
E ele voltou, algum tempinho depois, para a mesma igreja, naturalmente, onde ele é pastor, e com um sorriso, com a fé, com a certeza do sermão que ele havia pregado um mês e pouco antes. Deus sempre me dá o que eu preciso, não o que eu mereço. Para mim foi o sermão de maior efeito prático que eu ouvi nesse ano. Pregar um sermão, mesmo que tivesse que perder uma das suas pernas, mas ele seguiu com a esperança e com a fé em seu coração. O capítulo 6 de João, ele termina de uma forma muito interessante. Depois que eu estudei um pouquinho mais esse capítulo, eu contei e descobri que em João capítulo 6 aparece 7 vezes a expressão vida eterna. 7 vezes. Eu queria mostrar para vocês esses textos. Aqui no verso 40 diz assim: todo aquele que vê o Filho tem vida eterna. Ver o Filho, ver Jesus, é contemplá-lo pela fé, por sua palavra, pela Bíblia. O outro texto que fala de vida eterna é: o que crê tem vida eterna, não só ver, mas crer também. E se alguém comer o pão nosso de cada dia, a Bíblia, comer, ler, esse também tem vida eterna. O que bebe o sangue tem vida eterna. Como assim? Aquele que aceita a salvação, que recebe a salvação da cruz do Calvário, pelo sangue derramado, esse também tem vida eterna. Agora, se não comer e beber o sangue, não tem vida em vós mesmos, mas quem come e bebe, ou seja, quem se alimenta do sacrifício de Jesus, por meio da sua palavra, ou mesmo no ritual da Santa Ceia, esse tem vida eterna. O que vive por ele, viverá eternamente. Nós temos que ver, nós temos que crer, nos alimentarmos, mas também praticar, viver essa fé. E aí, o último texto que fala de vida eterna, o verso 68, a pergunta de Pedro, quando ele diz: vocês podem ir, se quiserem. E Pedro diz: a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Quando algo se repete na Bíblia mais de 3 vezes, é porque tem uma mensagem especial. E a mensagem especial de João capítulo 6 se resume em 2 palavras: vida, vida eterna. E essa é a mensagem. Nós poderíamos resumir essas 7 passagens em 7 palavras: ver, crer, comer o pão, beber o sangue, comer e beber, viver, ir, que é meditar na Bíblia, crer é ter a fé, é se alimentar da palavra, receber e aceitar a salvação em Jesus, permanecer, praticar e compartilhar dessa mensagem com as pessoas. Nós falamos dessa janela 1040 durante essa semana, e essa é uma imagem chocante de um país que está em guerra há 7 anos, a Síria. Um país que já perdeu mais de 480 mil pessoas que morreram nesses 7 anos de guerra sem trégua pelo poder desse país. 4,5 milhões já foram embora, saíram como refugiados. É impossível pregar na Síria, não tem como entrar lá hoje, mas nós enviamos missionários para todas as fronteiras da Síria, todas as fronteiras, pessoas que chegam assim, em botes superlotados, que viram, que acabam muitos morrendo na travessia do Mediterrâneo. E uma das famílias que chegou na Turquia, Síria, essa família síria, chegou lá para morar em barracas, como refugiados. E nesse ano, no comecinho do ano, quando eles chegaram por lá, o que não era pior ainda,
ficou mais terrível. A barraca que eles tinham ali e alugada pegou fogo. Imagine a situação: saiu do seu país, deixou tudo que tinha para trás, para viver uma vida diferente, com liberdade, para exercer a sua fé, e chega num país diferente, numa região diferente, e ainda a sua barraca, que não é um lugar mais confortável para viver, pega fogo. Mas pela graça de Deus, nessa região nós temos missionários, e a primeira coisa que eles fizeram foi levar lona para cobrir aquela barraca, e cobriram a barraca. E aí está o missionário com a blusa branca. Essa foi a primeira mensagem de amor que eles levaram. A segunda foi comprar mantimentos, alimentos, e tudo que eles perderam e precisavam. E agora, esta família, sorridente, com a barraca consertada, cheia de mantimentos, agora sim, eles podem ouvir e entender do amor de Deus. Eles perguntam: mas por que vocês fazem isso? Por que vocês deixaram o seu país lá no Brasil para vir aqui no Oriente Médio fazer isso com a gente? Por uma única razão: por amor a Jesus. Naturalmente, eles não aceitariam isso em seu país, seriam inimigos. Mas nessas condições, os missionários podem e fazem um trabalho fantástico. Quando eles foram para lá, esse casal, a esposa foi grávida. Eu falei: meninas, tem coragem de ir grávida para o campo missionário? Eles iam para o Irã inicialmente. Ela disse: pastor, se eu pensar, eu não tenho coragem, mas eu vou confiar no médico dos médicos, que é Jesus. E me disse: criança nasce em qualquer lugar, e eu vou para lá. Eu falei: mas Kelly, a sua médica não fala inglês, ela fala o árabe, você vai ter que ter um tradutor, você vai ter que confiar em tudo isso. Pastor, eu confio em Deus, e eu vou. E foram. Aí nós fomos visitar um pouquinho antes de nascer o João Felipe. Aí nasceu o menino por lá, tranquilo, nem tem ideia onde mora, no meio aí do Oriente Médio. E nesse período ele perdeu a sua mamãe aqui em Porto Alegre. Ele postou antes de viajar nas férias, e foi a última vez que eles viram a mamãe. E foram para o campo missionário, foram para a Turquia, para ajudar os refugiados, para abençoar as famílias. Um pouquinho desse lugar, eles têm mesquitas espalhadas em todos os bairros, e lá eles recebem pessoas assim todo o tempo. E eles receberam uma família outra que chegou nessas condições. O marido dessa família, o pai dessa família, ele teve um sonho com a Bíblia, que a Bíblia era o livro sagrado, e que Jesus era o Salvador. Ele sonhou isso, e quando ele contou para a esposa não aceitou. Ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a ler, ele começou a se aprofundar, e ele aceitou a Bíblia e aceitou a Jesus. E Deus confirmava tudo isso em sonhos. Eles creem em sonhos como nós cremos na Bíblia. E quando ele falou para a esposa não aceitou e foi embora de casa, com os 2 filhos. Acontece que na mesma noite, Deus deu o mesmo sonho para ela também. A Bíblia é o livro, não ao Corão. Jesus é o Salvador, não Alá. Volte para casa, teu marido está certo, ele está correto, vai para casa. E ela foi para casa. Acontece que ela estudou a Bíblia, aceitou também a mensagem, porém, a polícia, quando soube disso, lá no Irã, prendeu os 2, e lá eles podem matar quem renuncia ao islamismo, é lei do país. Ele foi preso e torturado durante 2 meses. Ele foi amarrado com cordas no teto da sua cela. Ele ficou pendurado ali dias. Ali ele comia, dormia e fazia as suas necessidades todas ali. Isso aconteceu em 2015, há pouquinho tempo atrás. A esposa presa e num outro lugar também, torturada, e a pergunta era só
é só uma, você continua aceitando e seguindo a Jesus? Você continua? E eles disseram, sim. Então vocês continuam aí presos e torturados. Ela foi liberta e disseram assim para ela, olha, você tem um dia para pensar. Nós vamos voltar na sua casa e vamos perguntar mais uma vez só, se você continua aceitando a Jesus, nós vamos tirar a sua vida. Ela foi embora. O que ela fez? Contratou um bote desses, pegou os 2 filhos, alguma coisa que podia, e atravessou o Mediterrâneo e foi lá para a Turquia, pensando que nunca mais veria o marido. O marido ficou preso mais um mês. Ele saiu um mês depois com a mesma ameaça: você tem um dia para pensar, e se nós perguntarmos mais uma vez, e você continuar aceitando a Jesus, nós vamos tirar a sua vida. E ele soube que a esposa e os filhos foram para a Turquia. Ele contrata esses botes arriscados demais e vai atrás da família. Mas como Deus é incrível e maravilhoso, quando os filhos e a esposa chegaram na Turquia, por alguma maneira eles chegaram até a Adra também, e também chegaram até os missionários, ou os missionários e a Adra chegaram até eles. E quando nós encontramos essa família, lá na Turquia, um mês depois, a família do fundo, bem do fundo, um mês depois chega o marido, e a Adra e os missionários encontram esse marido também, e agora os 4 estão juntos outra vez. Um milagre de Deus, um milagre. E eles começam a trabalhar, ele trabalhando como pedreiro, ganhando 10% do que ganha um pedreiro, sendo engenheiro civil, formado, tinha seus negócios lá no seu país. Mas por ser um refugiado, eles exploravam esse homem. Acontece que à noite, ele ensinava a Bíblia, ele dava cursos bíblicos para as pessoas, e ele com o idioma, com a fé que possuía, ensinava a Bíblia. Então nós entendemos que ele deveria ser um missionário também, e contratamos ele para ser um missionário, e ensinar a Bíblia o dia inteiro. Passou algum tempo, a ONU falou o seguinte: olha, você não pode ficar nessa cidade, porque a ONU determina as cidades que eles devem ir, e disseram para ele, olha, você tem que ir em tal cidade. E aí então a Adra, os missionários foram lá, falaram, olha, nós temos um trabalho para ele aqui, nós vamos cuidar dele. E a ONU disse não, e não, ele tem que ir para lá. Imploramos, insistimos, mas a ONU não cedeu, ele é obrigado a ir para lá, uma outra cidade. E quando eles foram para outra cidade, a família, a embaixada falou o seguinte: olha, você é cristão, adventista, não é isso? Sou. Tem um grupo aqui na cidade, de uns 20 cristãos também, sem pastor, sem igreja, você agora vai ser o pastor deles, você vai cuidar deles, a partir de agora. Nós não sabíamos que a ONU teria um chamado especial para esse homem nessa cidade, e foi para lá. Ele reuniu, primeira vez, todo mundo numa praça, os 20 e poucos ex-muçulmanos, numa praça. E depois nós alugamos um apartamento, e no finalzinho do ano, quando eu perguntei a última vez como é que estavam os trabalhos por lá, eles me disseram: pastor, eles têm mais de 40 na nova igreja, na cidade em que a ONU determinou que ele fosse viver. E aí está o apartamento que nós alugamos, e aí está um ex-muçulmano, um ex-engenheiro, porque agora é um missionário, que prega e espalha a palavra todos os dias. Quando eu olho para essa história, eu fico pensando, esse homem, essa família, eles passaram por águas desafiantes, eles passaram por problemas, por lutas. Eu fico pensando, o que eu tenho que deixar para seguir a Jesus? Nada. Eu sirvo e trabalho para Ele, num país livre, podemos pregar, ter uma igreja bonita aqui, ensinar toda semana da Bíblia. O que eu tenho que renunciar? Nada, praticamente, comparado ao que esse homem e a sua família tiveram que deixar, o seu país e tudo mais. E ele me contava que, pastor, eu dei curso bíblico pela internet para minha família, eu ensinei a Bíblia para eles, lá no Irã. E ano passado,
o missionário que está lá pôde conduzi-los e eles foram batizados. 16 pessoas da minha família foram batizadas por curso bíblico na internet que eu faço lá no meu país, que eu nunca mais poderei voltar. E quando eu olho para essa história, eu penso, que coisa incrível. E às vezes nós pensamos e temos uma fé vacilante, achamos que é difícil demais, que é cansador, que temos lutas, mas quando eu olho para essa família, eu penso que eles nos ajudam a enfrentar com fé as águas desafiantes que enfrentamos no dia a dia por aqui e com o desejo de ainda fazer mais por amor a Cristo Jesus. Eles passaram por águas desafiantes. Todos nós passaremos, ou estamos passando, mas temos que passar olhando para Jesus, crendo nele, confiando nele, segurando firme na mão dele e sendo fiéis a esse Jesus até o fim. Essa é uma noite muito especial, uma noite especial porque nós também temos um momento de entrega, e nesse momento eu gostaria de convidar que o pastor William pudesse entrar aqui nas águas do tanque batismal, junto com a Ana Carolina. Eu queria convidar também que viesse aqui à frente o pequeno grupo Sal da Terra, os amigos do pequeno grupo Sal da Terra, que viessem aqui pertinho, para testemunharem desta decisão, dessa entrega. Se os pais da Ana Carolina também desejarem, seu irmão, estarem aqui mais pertinho desse momento tão especial, são bem-vindos. Podem vir, se sentirem à vontade para testemunharem deste batismo tão especial. Ela tomou a decisão de seguir a Jesus, a seguir ao Jesus que ela conheceu na Bíblia, e seguir sendo fiel a Ele. Ela me disse: pastor, essa noite está muito especial, uma noite muito feliz para a minha vida. E ela, nessa noite, diante de todos nós, sela essa decisão pelo batismo. E que bom que você tomou esta decisão. Você está feliz? Você pode falar isso para todo mundo? Imensamente feliz, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar um aceno para ela. E aí está o pequeno grupo, olha a sua família, está lá, os familiares, seus pais, aqui estão aí todos os amigos. Ela tomou a decisão de firmar esse compromisso com Jesus, deixando coisas, desafios, mas tomando uma decisão acertada. E tem uma surpresa para você essa noite. Tem um grupo aqui também, um quarteto celeste de seus amigos, e eles vieram e querem cantar uma música especial para a honra e glória de Deus, firmando essa decisão. E se nessa noite alguém aqui na igreja sente que precisa tomar uma decisão também como esta, uma decisão tão mais fácil do que essa família que nós vimos nessa noite, uma decisão que talvez não tenha que deixar o seu país, sua família, seu trabalho, mas deixar que Jesus ocupe o primeiro lugar em sua vida. E esse é o momento de você tomar a sua decisão, de fazer a sua entrega e de permitir que Deus seja sempre o primeiro em sua vida. Esta noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da
poderosa luz, a batalha difícil é pra mim. Quero hoje ouvir a suave voz de Deus. Essa noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da sua poderosa luz, a batalha difícil é pra mim. Quero hoje ouvir a suave voz de Deus. Eu enfrento duras provas que parecem não ter fim. Eu me sinto muito fraco, não consigo prosseguir. Sei que não estou sozinho, eu confio em meu Deus. Ouvi tua voz falando a mim: meu filho, eis-me aqui. Essa noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da sua poderosa luz, a batalha difícil é pra mim. Quero hoje ouvir a suave voz de Deus. Encontrei a esperança em meio à aflição. Posso agora descansar, tenho paz no coração. Foi em meio à negra noite que encontrei o meu tesouro. Ouvi meu Deus falando a mim: filho, estou contigo aqui. Essa noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da sua poderosa luz, a batalha difícil é pra mim, pra mim. Quero hoje ouvir, quero hoje ouvir a suave voz de Deus. Essa é uma noite muito especial, uma noite de entrega, de recomeço, e por isso, como ministro do Evangelho, pastor William e eu temos o privilégio de batizar você, Ana Carolina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode aplaudir? Um abraço sem tocar é o aplauso. Que Deus abençoe muito você. Querido Pai, bondoso Deus, obrigado por essa noite em que renovamos a nossa vida nas Tuas mãos, o nosso Deus, Salvador, Criador, mantenedor, e aquele que nos promete a vida eterna no céu e em Cristo Jesus. Nos despeça, Senhor, nessa noite com a Tua companhia. Vá conosco para casa, para onde quer que nós estejamos, que possamos ter essa certeza e confiança de que o Senhor está sempre ao lado de cada um de nós. Eu
obrigado porque nós renovamos essa confiança em Ti nessa noite. E se alguém aqui também precisa tomar uma decisão como a que a Ana tomou essa noite, pelo batismo, como essas famílias tomaram a decisão lá no Oriente Médio, deixando tantas coisas para trás, que essas pessoas não deixem passar esta primavera. Amanhã teremos batismo, Senhor, no próximo sábado também, que o Senhor possa tocar o coração daqueles que necessitam tomar uma decisão pelo batismo também. É o que nós te pedimos nessa noite, em Cristo Jesus. Amém.